vai estar trazendo a palavra nessa manhã. Vamos estar orando por ele, a palavra já é abençoada. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti o pastor Raj. Continua com ele, Senhor Deus. Pai, guarda o seu lar, a sua casa e a sua família, Senhor Deus. Pai, usa ele como Tu queres nesta manhã, levando ele a uma dimensão contigo, Senhor, e que Teu Espírito o conduza para a glória e honra do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Abençoa ele em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém. O povo mais feliz da terra está aqui. Amém. E veio aqui adorar Jesus aqui nessa manhã. É uma honra, um privilégio estar aqui nessa manhã. Talvez você que está aqui que não me conhece, né? Mas eu já, na realidade, já começou tudo aqui na minha vida, começou nessa igreja, né, irmãos? Foi aqui que praticamente toda a minha caminhada começou, toda a minha jornada, há 24 anos atrás. E aí, Jesus trabalhou, casei, tenho 3 filhos, um é Davi, outro é Efraim, outro é Manassés. Como diz a minha irmã que me viu para Jesus, ele tem um rei e 2 tribos. Amém. E sou casado com a Andréia, minha esposa abençoada, a mulher mais linda do mundo. Amém. E pastorei a igreja Advec 2 Irmãos, já vai fazer 11 anos que eu estou lá, irmão. Para a glória de Deus também. É fácil não, mas Jesus tem nos dado força para vencer a cada dia, não é verdade? E é uma honra estar aqui nessa manhã com vocês, poder estar aqui partilhando aqui a palavra, contribuindo para esse trabalho, a irmã Denise aqui, todas as irmãs Márcia, todas as irmãs aqui que me conhecem já há muito tempo, essas irmãs já me viram quando eu tinha mais cabelo. É assim mesmo, só virar pastor que a gente fica careca. Mas é uma honra estar aqui nessa manhã, nesse trabalho, e com muita alegria eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 5. Amém? Glória a Deus. Ontem eu estive ministrando no culto da família, lá na nossa igreja, foi uma bênção também. E até estava preocupado, a gente tem tanta correria, eu na realidade, irmãos, eu tenho que ficar toda hora me lembrando algumas coisas, que senão eu esqueço. Lá na igreja é a mesma coisa. Às vezes o pessoal me fala assim, pastor, tem que fazer o aviso e tal, não sei o que. Tá bom, vou avisar. Chega lá, subo no púlpito, hora acaba o culto. E pastor, se não avisar, esqueci, irmão. Se não ficar me lembrando, me sinalizando, a cabeça fica girando, é tanta coisa. Ontem eu falei para minha esposa, não esquece que amanhã eu tenho que pregar lá na Taquara, hein? Não esquece não, pelo amor de Deus, senão eu vou esquecer, não posso esquecer isso não. Não que eu não tivesse isso já no meu... É que é tanta coisa que aparece muitas vezes, e aquilo que a gente muitas vezes não tem o costume em si, né, de ter um trabalho de consagração, esses trabalhos assim, lá na nossa igreja tem na quarta e na sexta também, a gente sempre está lá também contribuindo no trabalho. Mas eu falei, Senhor, não posso esquecer que amanhã eu tenho que estar lá na Taquara. Já tinha também um outro compromisso marcado com outras coisas, mas já tinha Deus colocado uma mensagem no meu coração para ministrar aqui. E ontem eu falei com a minha esposa, eu falei para ela, eu vou ministrar lá na Taquara. Ela falou, eu falei, vou ter que preparar outra mensagem. Ela falou, não, prega a mensagem que você pregou. Eu falei, não consigo pregar a mesma mensagem assim, não consigo. Eu sou pregador que, irmãos, eu acho que lá em casa deve ter, como é uma igreja que eu pastorei, deve ter mais ou menos, acho que uns 500 a 1000 esboços de pregação. E na igreja que eu prego, eu não consigo pregar a mesma mensagem que eu já preguei. Aí eles falam assim, pastor vai pregar, pode ser arroz com feijão, mas vai ser mensagem nova. Vai ser mensagem fresquinha, vai ser mensagem nova. Glória a Deus. E ontem eu preguei uma mensagem lá na igreja, foi muito bom o culto ontem lá da família. Como diz, né, Jesus fluiu assim de uma maneira poderosa e eu fiquei muito feliz pelo que Deus fez ontem lá na igreja, no culto da família. Então vamos aqui, irmãos, eu quero
trazer essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Já tem um tempo que Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu ia ministrar aqui. Essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, Ele já tinha falado para mim que eu ia ministrar essa palavra exatamente aqui, porque eu tinha recebido o convite já há mais de um mês, já tinha recebido o convite. Então Deus me deu essa mensagem já uns 15, 20 dias atrás, e eu, na realidade, vim dando uma massageada nela, vim dando uma... E esse texto aqui é um texto muito rico, né? E aqui fala aqui sobre a questão do sacerdote Zacarias, não é verdade, irmão? Que é o pai de João Batista, amém? Então vamos ler aí essa passagem aí. Diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos juntos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente e todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filho, porque Isabel era estéril. Amém, irmãos? Amém. E diz assim: ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem das urnas, segundo o costume sacerdotal, como ele em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito de virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência, prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso, pois já sou velho e minha mulher avançada de idade? Respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar esta alegre nova. Todavia ficará mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando Zacarias, e maravilhava de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhe podia falar. Entenderam que tivesse alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu sou muito apaixonado por esses 2 capítulos de Lucas aqui, né? Que fala da questão de João Batista, né? E também do nascimento de Jesus aqui. Tem muitos detalhes também, fala também da Ana também, aquela profetisa também, que já está avançada de idade. Então, eu acredito assim, é um evangelho de Lucas, e esse texto aqui, essa narrativa aqui, é muito rica, traz muitos ensinamentos. Então, nessa manhã, né, que nós estamos aqui, a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer aqui à igreja, é que quando eu me deparei com esse texto aqui, porque, irmãos, o tema da mensagem que eu vou trazer aqui nesta manhã, para você entender o que Deus quer falar comigo, com você, é quando somos resposta para todo mundo, mas não temos resposta para nós mesmos.
Não sei se você já deparou com a sensação de ser resposta para todo mundo. As pessoas te solicitar para orar, você orar e Deus curar. As pessoas orar, te pedir ajuda e você está lá atendendo para socorrer, para levar, para buscar, para ajudar, para dar uma cesta básica. Então você está sendo resposta para as pessoas. Resposta de Deus para a vida das pessoas. E muitas vezes você está precisando de algo e esse algo não vem, não acontece. Não há sinal de resposta, você não vê como sair desse problema, porque você se encontra pedindo a Deus, parece que Deus silenciou, parece que Deus se calou, parece que Deus não está ouvindo a tua oração. A sensação é que o ano se passa, meses, anos vão se passando, e você fica dizendo: Senhor, e a promessa, e aquilo que o Senhor prometeu, e aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para orar. E é essa sensação que eu tiro desse texto, quando eu olho Zacarias entrando no templo para interceder e para queimar o incenso do povo. E o povo está lá fora ansioso, esperando o quê? Resposta, notícia. E de fato ele traz resposta, ele traz notícia. Porque ele é um sacerdote, ele vai queimar incenso. E oração com fumaça parece que combina, irmão. Tem tudo a ver. E o incenso, a gente sabe que quando a gente vai analisar no Antigo Testamento, queimar o incenso, sabemos que o sacerdote, quando entrava para queimar incenso, para entrar no Santo dos Santos, ele tinha que queimar incenso a tal ponto dele não enxergar a ponta do seu nariz. Porque era o momento que a glória de Deus descia, a glória de Deus vinha e tomava aquele lugar de tal maneira, irmão, que não tem algo que dá para comparar, dá para assimilar a isso. Então, esse mais ou menos aqui é o contexto. Então, aqui se existia 24 turnos, e esse turno era dividido, os sacerdotes que iam ali prestar aquele serviço, eles prestavam serviço 2 vezes ao ano, semanalmente, exatamente neste dia. Por isso que o texto vai dizer que ele teve sorte, vai usar essa palavra. A gente sabe que a palavra não é essa, mas o texto na língua portuguesa vai declarar. Então, naquele dia, exatamente, Zacarias está naquele dia que o anjo vai se apresentar para ele lá dentro. O anjo vai aparecer para ele lá dentro e vai dizer uma coisa para ele que eu e você gostaria de ouvir nessa manhã, mas eu creio, como profeta de Deus, eu vim dizer para você nessa manhã: a tua oração foi ouvida, meu irmão. As tuas orações foi ouvida, a tua oração. E ele vai dizer exatamente, o anjo vai dizer, então o anjo do Senhor, ele apareceu, após o pedido dele, disse: Zacarias, vendo turbou-se, mas o anjo disse a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles já estão avançados de idades, já estão velhos, já avançados. E por isso que ele vai dizer, vai entrar o sentimento de incredulidade. E nós não somos diferentes dele, irmão. Muitas vezes a gente está pedindo a Deus, mas a gente está duvidando o que Deus vai fazer. A gente está incrédulo. Porque na realidade a gente está falando, porque a gente quer afrontar Deus. A gente quer dizer: não, o Senhor falou que disse, quer jogar na cara, quer achar que a gente tem direito de falar alguma coisa, exigir alguma coisa. Então, quando eu olho isso aqui, eu vejo exatamente isso. Então ele vai ali cumprindo todo ali o seu ritual, todo o trabalho que ele fazia. E imagino quantas vezes aquele homem entrou, e o trabalho era prestado com muito zelo, com muita intensidade. Ele tinha prazer e alegria de fazer aquilo. Então preste atenção, imagino, ele está entrando para fazer súplica, para fazer orações, para ali queimar o incenso, que era o momento da oração, que queimava o incenso. O povo fica lá fora, porque só quem pode entrar é o sacerdote. Ele entra para fazer aquilo, cumprir aquele ritual, e ele vai com toda intensidade. A Bíblia vai mostrar que isso já se prevalece durante muitos tempos. A Bíblia não descreve quantos anos se passaram, quantos anos tinha que Zacarias já exercia o seu ministério, mas devido à palavra dizer que eles já estavam velhos, ele e a sua esposa já estava velha, Isabel, que era estéril. Então ele se deparava com um problema. Qual era o problema?
que a sua mulher era estéril, ela vivia diante de uma esterilidade. E é interessante que foi falado aqui na palavra de oferta, porque foi uma testificação daquilo também, do que eu vim trazer aqui nessa manhã. Deus está aqui, meu irmão, para operar milagre na minha e na tua vida. Eu não sei até quanto tempo você tem esperado, eu não sei qual é o sentimento que tem prevalecido, mas nessa manhã Deus está aqui para quebrar toda a esterilidade da tua vida. Ele está aqui na manhã para mudar a história da tua vida. Você não vem nessa consagração por acaso. Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele tem coisas grandes para fazer na tua vida. Vai vir resposta de Deus nessa manhã para a tua vida. Situações vão ser mudadas, decretos vão ser quebrados, coisas extraordinárias vão acontecer, algo sobrenatural vai chegar. Aquilo que você talvez até perdeu a esperança, porque a Bíblia vai dizer que, Deus lá em Provérbios 13 vai dizer o seguinte, Provérbios 13, 12, vai dizer assim, que a esperança adiada faz o coração ficar doente. Talvez o seu coração adoeceu, porque você está esperando há tanto tempo, e isso não acontece. Mas eu quero dizer para você que esse processo faz parte, esse tempo faz parte, tudo na vida faz parte. Eu tive uma experiência esses dias com o Senhor, uma experiência que contextualiza o que eu vou trazer aqui nessa manhã. E Deus me fez uma promessa lá naquele lugar onde eu estou dirigindo aquela comunidade, aquela igreja. Deus falou que eu ia ganhar aquela comunidade para Jesus, irmão. E eu falei, Jesus, só que tem dia que a gente olha, eu estou há 11 anos lá, eu olho e falo, Jesus, não há sinal disso. Parece que isso foi coisa da minha cabeça, Jesus. Não pode ser. E a sensação é essa, sabe? E eu lembro que eu falando com o Senhor, e quando foi quarta-feira passada, eu cheguei na igreja, dobrei meu joelho para orar antes de começar o culto. E quando eu dobrei meu joelho para orar, Jesus falou assim, agora tu está preparado para ouvir o que eu vou te falar. Sabe por que a igreja não cresceu ainda e as coisas não aconteceram? Por causa de você. Aí eu falei, aí ele disse, agora você está preparado para ouvir eu falar isso, porque antes você não estava preparado. Porque Deus permitiu uma situação no começo desse ano, toda uma trajetória, todo um mover, e isso, vamos dizer assim, Deus precisa tirar a nossa máscara, né, irmão? Se Deus não tirar a nossa máscara, a gente não vai conseguir, sabe? A gente vai ficar vivendo se enganando, se burlando. Aí Deus falou assim, você precisa entender que a igreja ainda não cresceu por causa de você. Mas não cresceu, a igreja lá está cheia, irmão. A igreja está cheia. Mas não estou falando disso, estou falando de coisas que Deus fez para nós. Deus falou para mim que eu ia ganhar aquela comunidade para Jesus. Ele falou isso, que eu ia ganhar aquela. Ele me deu um sonho, ele me deu uma revelação quando eu entrei lá. Ele mostrava numa visão que eu estava naquela igreja ali. E eu entrava assim. E eu lembro que nesse sonho quem apareceu é o Marcelo, até que é o secretário aqui da igreja, aqui, o Marcelo, que trabalha lá na secretaria. E ele me chamava, vem aqui, Vasco, para ver. E eu entrava assim, passava. Ele disse, olha aqui. Aí ele olhava assim, os campinos assim, como fosse aquela, sabe aquela terra preparada para receber a semente? Ele disse, olha lá, ó, tem 2 portão. Aí ele apertava o controle assim, abria o portão. Aí eu disse, mas tem dois portão. Aí Deus falou, são 2 entradas que a comunidade tem. Então são 2 portão. E ele dizia assim, ó, nessa entrada vai estar escrito assim, só o Senhor é Deus na entrada daquela comunidade. Aí eu falei assim, então Deus me deu a visão, me deu um sonho. E eu lembro que travei muito processo de oração que eu travei lá, período de madrugadas, durante 4 meses, 6 meses, eu orando todos os dias, indo todos os dias para a igreja, travei batalhas e batalhas e batalhas lá. E o Senhor falava justamente isso para mim. Então quando foi essa semana passada, o Senhor falou algo para mim, e ele falou justamente isso, agora tu pode me ouvir. Por que eu ainda não fiz, como diz o pregador, ainda o negócio não virou ainda, né? Não virou ainda, não aconteceu aquilo que de fato... Porque, irmãos, é promessa de coisa grande, não é promessa de coisa pequena. E Deus nessa manhã mais uma vez confirmou na oração aqui com o irmão, ele orando aqui. O irmão não me conhece, primeira vez,
mas ele falou algo sobre a promessa do chamado de Moisés para resgatar o povo, e é essa a visão que Deus falou. E quando eu orava no monte, que eu fiz campanha no monte, 40 dias no monte, e Deus falava isso, eu tenho ouvido o clamor daquele povo, o clamor daquele povo tem chegado aos meus ouvidos, e eu vou te levar lá como um libertador daquele povo. Então a promessa foi feita, só que a gente fica assim, e aí? Então eu posso entender o que Zacarias está sentindo aqui, qual é o sentimento que está dentro do coração desse homem, que busca a Deus intensamente. Só sabe isso quem é intenso, irmão, só sabe isso quem é constante, só sabe isso quem tem uma entrega, quem vive sobre uma entrega total de Deus. Porque, irmão, independente, porque quem é intenso, se corresponde ou não corresponde, ele vai continuar. Se acontece ou não acontece, ele continua. Se as coisas estão virando ou não estão virando, ele continua. Ele não oferta se tem dinheiro, ele vai continuar ofertando, ele vai continuar sendo constante, porque esse é o contexto. Então, quando eu olho para esse texto, eu olho justamente isso. Quando eu olho para essa história, eu leio isso. Então, aqui o texto trata aqui da questão de um desejo não realizado. O desejo de quê? De ter um filho que não tinha sido realizado. Os anos se passaram, e não foi pouco tempo, muito tempo. E é natural que eles cheguem à sua velhice e dizer o quê? Quando o anjo aparecer, o que eles vão dizer? Nós já estamos velhos, isso não tem mais condição de acontecer. Não é possível mais, eu já estou velho, a minha mulher já cessou o ciclo menstrual, já não pode mais, já parou tudo, travou, está tudo. Então, na ótica da lei natural, não tem mais como acontecer, e é verdade. Só que, irmão, a condição, a dificuldade é a condição para o milagre. Você pode dizer nessa manhã, a dificuldade é a condição para o milagre. A impossibilidade é a condição para um grande milagre. Então, meu irmão, Deus pensa, se existe um cenário que Deus ama, é que Ele gera essa dificuldade, Ele gera essa impossibilidade, para que a gente possa entender que Ele é o Deus do impossível mesmo. Ele não é um Deus qualquer, Ele é o Deus do impossível. Então, Ele está aqui diante disso. Então, por isso que, humanamente, a gente entende a reação e a atitude de Zacarias de questionar o anjo e dizer para ele, não tem como mais, isso já passou, já era, talvez isso foi ilusão da minha cabeça, mas não foi, como o sonho de José foi falado aqui, não era da cabeça dele, era de Deus. Ele seria o governador, ele seria aquele que ia salvar a sua geração para dar continuidade. Deus não está. Agora, por que eu estou falando? Irmãos, precisamos entender, muitas vezes a gente não entende, porque no processo isso gera muitos conflitos dentro de nós, mas é necessário a gente entender que esse processo é necessário, porque eu quero liberar para você nessa manhã, o que está sendo gerado dentro de você não é qualquer coisa. Por isso tanta luta, por isso tanta dificuldade, por isso que tanto empecilho, por isso que tanta resistência, por isso que Satanás faz de tudo para te parar, por isso que ele tem se levantado com tanto impeto, com tanta força, para dizer, ele não vai mais, ele vai parar. Mas, meu irmão, nessa manhã eu estou aqui para dizer para você, ele se levanta, mas é para cair, porque maior é aquele que está contigo. Você vai receber a vitória, essa situação vai mudar, esse quadro vai mudar, essa esterilidade vai acabar, você vai gerar, vai ver, você vai ver, porque o que está sendo gerado dentro de você não é qualquer coisa, é algo que vai impactar essa geração. Glória a Deus! Glória a Deus! Fala aí para alguém, não é qualquer coisa não, irmão. Não é qualquer coisa que está sendo gerada. Eu creio. Irmão, não é qualquer coisa. E o Senhor fala isso por nós. Muitas vezes a gente quer um grande milagre fazendo coisas insignificantes. Não vai ter. A gente precisa entender que um grande milagre, se a gente quer ver Deus fazer grande milagre, a gente tem que fazer também coisas diferentes. Tem que ser ousados. Foi falado aqui de Gideão. Gideão fez o quê? Fez coisas diferentes. Ele fez o que ninguém queria fazer. O que ninguém fez. Foi malhar, largar, foi malhar trigo no lagar. Então ele fez o que ninguém. Então, meu irmão, essa é a condição. E Deus está dizendo para você nessa manhã que Ele não desistiu. A promessa ainda está de pé. Porque Deus não é homem
que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque o que ele falou, ele vai fazer. Se ele disse, ele cumpre. Se ele falou, ele vai fazer acontecer. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. E é interessante, irmão, porque esse desejo que não é realizado, essa espera frustrada por muitos anos, realça na realidade a fidelidade. Independente de não terem alcançado o que tanto queria, Deus tinha seus planos, mudou a história do casal, enviando um anjo para anunciar que ele seria pai. Então, querido, a situação é contrária mesmo. É difícil, muito complicada. Como assim? Porque, irmão, se a gente começar, deixa eu dizer uma coisa para você, as coisas começam a fluir na nossa vida, é quando muitas coisas parecem não fazer sentido. É quando parece que as coisas, sabe, não parece que não dá para compreender, não dá para... É como Jesus está lá, né? Quando Jesus vai fazer o milagre lá nas bodas de Caná da Galileia lá, presta atenção, ele vai fazer o quê? Maria vai dizer para ele, fazei tudo o que ele vos mandar. Aí ele vai mandar o quê? Pega o quê? 6 talhas e enche d'água. Pô, isso faz sentido para resolver o problema do vinho? Não faz sentido, parece. Ainda que a gente, mas aí enche as talhas, tá bom, vamos encher as talhas, enche as talhas. Pega agora e leva para que o mestre Sala possa experimentar, para ver. Mas o que o cara, imagina o cara que está fazendo isso, vou levar água para o cara experimentar, só que na hora ele diz assim, mas como é isso? O que aconteceu? O melhor vinho é distribuído no começo, e para ele escolheu distribuir no final, porque Jesus estava lá. Glória a Deus. Onde Jesus está, a coisa vai fluir diferente. Glória a Deus. Jesus foi convidado para estar na sua casa, Jesus foi convidado para estar na sua vida, Jesus foi convidado para trabalhar nesse projeto, Jesus foi convidado. Se Jesus foi convidado, ele garante, meu irmão. Então, aqui a gente aprende que orar significa reconhecer a nossa dependência. Então ele não abria mão de orar. E isso revela que ele tem... a sua vida aqui está revelando que você depende de Deus. Porque quando a gente para de orar, a gente sai da dependência. Então entrar aqui nessa manhã, vir nessa consagração, vir aqui se consagrar a Ele, está dizendo, eu dependo de Ti, Jesus. Se o Senhor não operar, já era para mim. Vai ser complicado. Então a dependência, então ele entra. Agora você imagina, o cara está entrando para buscar, para pedir, para apresentar por pessoas, mas ele também necessita. E ele não vai para apresentar a sua causa, ele vai para apresentar a causa dos outros, porque ele não está preocupado com seus interesses. A Bíblia vai dizer em Filipenses, não buscar o seu interesse, mas sim o do outro. Não buscar o seu interesse, mas sim o de Cristo. E isso parece não faz sentido. Quando a gente está precisando de algo, parece que não faz sentido a gente se preocupar com a causa dos outros. Mas faz todo sentido, porque essa motivação vai mover o coração de Deus. Aleluia. Deus está vendo que você precisa, mas você não está preocupado com os seus interesses, mas sim com o do outro. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho, irmão, ele veio para quebrar toda a nossa hipocrisia. O Evangelho veio para quebrar toda a nossa religiosidade. O Evangelho veio para tirar você da estagnação. O Evangelho veio para botar você em movimento. Até, irmão, olha, vou dizer para você, eu sou que nem parece, até quando eu vou dormir, irmão, fica assim, ó, mexendo, minha mulher desliga, o cara, eu não vou desligar, daqui a pouco eu desligo. Eu sou assim, o tempo todo agitado. Eu falei, mas isso foi depois que o Evangelho entrou na minha vida. Eu não consigo ficar parado, eu tenho que estar mexendo, fazendo alguma coisa. Então quando eu vou dormir, eu fico falando com Jesus e está eu lá assim, ó. Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. A minha mente funciona 24 horas pensando em Deus. Eu não deixo a minha mente ficar vulnerável. A minha mente está toda hora pensando em Deus. Eu, quando não era cristão, 24 horas do dia eu pensava em pornografia e prostituição. Hoje, 24 horas do dia eu penso no céu. Eu penso em adorar Jesus. Eu adoro Ele, exalto Ele. A minha mente está preenchida com as coisas de Deus. E não deixo ela vulnerável a nada. Mais que o inimigo tente me atacar, tente se aproveitar de uma displicência, mas eu tenho que estar ligado. Aleluia, Deus. E aqui a gente vai ver
Então essa oração aqui revela a dependência do Criador. Então devemos, né, o provedor e Senhor de toda dependência de Deus, não nos infantiliza, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. A dependência de Deus não nos infantiliza. Por que nos infantiliza? Porque tem gente que fala assim, tudo você vai para Deus, tudo vai para Deus. Não, isso não te infantiliza não, pelo contrário. A dependência de Deus, essa dependência de Deus, ela não vai diferenciar, ao contrário, ela promove nosso crescimento emocional e nos aplica uma dose de realismo, lidando com a presunção e a autossuficiência que está dentro do nosso coração. Você, irmão, quanto mais dependente de Deus você ficar, mais você vai se conhecer. Existe um jargão, mas os pregadores falam que quando um pecador ele se aproxima de Deus, não é ele que suja Deus, é Deus que limpa ele, não é verdade? E é verdade. Então, quanto mais a gente se aproxima desse Deus, maior dependência. Então, a dependência não te infantiliza, pelo contrário, ela vai revelar coisas que precisam ser reveladas para que seja arrancado do nosso coração, a avareza, né? A falta de perdão, a falta de liberalidade, a falta de humildade, a arrogância, a prepotência, a soberba, o orgulho que tem que ser quebrado, porque nós somos autossuficientes. É muito fácil a gente dizer que precisa de Deus, mas quando as coisas estão ao contrário, mas por isso que a gente muitas vezes está vendo uma igreja que se move por motivações e por calamidade. Nós não precisamos disso para se mover, porque aquilo que está dentro de nós, meu irmão, ele precisa, nós temos que entender que o Evangelho nos chama a um comprometimento, a uma entrega, a uma renúncia, a uma busca mais constante, a pagar um preço, a dizer que entender que existe uma cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. O Evangelho é isso. Se você está... Então, por que essa aproximação? Porque tem muitas pessoas que, de vez de, no momento de adversidade, se achegar mais, pelo contrário, se afasta mais. E isso, na realidade, quando a gente olha para a vida desse homem aqui, a gente vê que a atitude dele, de estar ali fazendo, cumprindo o serviço, interceder pelo povo, clamar pelo povo, e não buscar os seus interesses, mas sabendo que o Senhor que ele serve está no controle de todas as coisas e que no momento certo vai se manifestar, no tempo oportuno, no momento exato, porque tudo tem um tempo determinado. E é interessante isso, porque a gente vai começando a entender. Então, a aparição aqui do anjo foram raras na Bíblia. Você vê a aparição de anjos, são raras. Apareceu o anjo lá para Agar, né, que quando está com Ismael saindo, que Abraão vai mandar ela embora, o anjo apresenta para ela dizendo onde tinha água, né, que ela estava lá desesperada, estava esperando a mão. Então o anjo sempre se apresentou no momento exato para a salvação, para trazer uma mudança exata, no momento exato. Então a aparição de anjo não era uma coisa qualquer. Então não é um acontecimento qualquer. Esse cara vai desfrutar de uma aparição de anjo para a vida dele, que é o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus. Então esse cara, eu não estou querendo aqui, mas eu quero dizer para você é que os anjos, ele não obedece, ele está a nosso serviço por ordem de Deus, amém, irmão? Anjo não obedece o homem, amém? Não acredite que você tem autoridade para mandar em anjo. Anjo não te obedece, anjo só obedece Deus. Anjo está a serviço, são ministros de Deus, que está a serviço em prol do seu povo, mas por ordem de Deus. Por isso que ele está dizendo, o Senhor me mandou aqui, eu sou o anjo Gabriel que assiste diante do Senhor. O Senhor mandou dizer que ele tem ouvido as tuas orações. As duas orações foram ouvidas. Então esse cara vai desfrutar de algo que não é qualquer pessoa que vai desfrutar. Por isso que muitas vezes o processo vai nos fazer deixar bem confuso, vai nos mexer com a gente, vai catucar mesmo, vai mexer nas estruturas de tal maneira que a gente vai ficar assim. E a sensação é essa: fui esquecido. Mas eu vou dizer uma coisa para você, não foi esquecido.
Porque eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão se sentindo assim. Pastor, Deus me esqueceu. Eu acho que aquele sonho que Ele me deu foi sonho de uma feijoada que eu comi. Eu senti dor de barriga e terminou que eu tive um sonho. Mas isso não foi... Não, esse sonho foi de Deus. Eu só vim aqui nessa manhã para dizer para você que aquele que prometeu é fiel e Ele é fiel. E que os sonhos que você teve não foi sonho de dor de barriga, não, foi sonho de Deus mesmo. Porque ainda que os outros estão dizendo, para de ser sonhador, José foi chamado como sonhador, José foi chamado, Davi foi chamado como presunçoso, né? Quem és tu? Né? Os irmãos dizendo que aparecer, sai daqui com a tua presunção. Mas Deus tinha promessa. Aleluia. O Deus que fez a promessa para Davi, para José, para Isaac, para Jacó, para Abraão, é o mesmo que fez para mim e para você. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que significa, irmão? Ele não mudou, Ele é o mesmo. Aquele que fez Jacó comer um pão que tinha amassou na mão de Labão, chegou a hora, a Bíblia vai dizer, chegou a hora de Deus transferir a riqueza de Labão para Jacó. Jacó se tornou um homem riquíssimo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se pressione com aqueles que estão prosperando e que não temem a Deus. Não faça como fez o salmista Asaf no Salmo 73, dizendo que seus corações, que ele quase se desviou porque viu a prosperidade do ímpio. Não, fica tranquilo. Aleluia. Fica tranquilo. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Glória a Jesus. O que Deus quer nos entregar não é algo superficial, não é algo que vai durar. O que Deus vai entregar para você não é algo que vai durar um pouco, é algo que vai ser permanente, é algo que vai abençoar a geração vindoura e as outras e outras gerações. Deixa eu só dizer uma coisa para você, é só para quem crê. Meu irmão, o que Deus tem para liberar sobre a tua vida, o que Deus tem para entregar na tua vida, é algo que vai abençoar os teus filhos, neto, bisneto e tataraneto. Aleluia. Eles vão dizer, foi da minha tataravó. Todo esse legado, querido, Deus tem coisas grandes para colocar, e que Ele vai colocar é permanente, não é algo que vai passar, não é algo que vai durar um tempo, é algo que vai ser permanente. Aleluia. E isso, por isso que isso não pode ser gerado de qualquer maneira, isso não pode ser construído de qualquer maneira. A gente quer uma base, a gente quer uma estrutura, a gente quer, né, que as coisas alcancem e cheguem à nossa vida, mas a gente precisa entender que Deus precisa primeiro trabalhar no alicerce. Se não trabalhar no alicerce, não tem como Deus poder fazer uma grande construção. Então, meu irmão, se você está esperando uma grande obra, tudo começa pelo alicerce. Então deixa Ele trabalhar. E o alicerce, quando Deus está trabalhando no alicerce, a coisa não tem forma, irmão, não tem graça, não aparece. Então realmente ninguém está vendo nada, parece que não está acontecendo nada na tua vida. A sensação é essa, mas fica tranquilo, está acontecendo sim. Porque, meu irmão, daqui a pouco vai começar, as paredes vão ser construídas, daqui a pouco vai vir o telhado, daqui a pouco vai vir, né, a janela, daqui a pouco as coisas vão começar a se moldarem, e aí você vai começar a ver que as coisas começaram a criar, né, verdadeiramente algo que é perceptível. Mas isso tudo precisa ser trabalhado primeiro na estrutura. Então, meu irmão, quem é que esse homem e essa mulher vai gerar? Ela vai gerar João Batista. E quem é João Batista? João Batista é o precursor de Jesus. Foi João Batista que foi aquele que promoveu o grande avivamento. João Batista vai ser, olha o que a Bíblia vai dizer, olha que a Bíblia vai dizer, ó, Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Ainda que quiseram colocar o nome dele de Zacarias, mas já foi decretado, o anjo já disse, ó, não vai ser Zacarias não, né? Tu sabe que o nome dele vai ser João. Porque que
Está aqui no texto, você olhar, está no texto, versículo 64. Vai dizer que eles queriam botar o nome do menino de Zacarias, mas não era o nome Zacarias. O nome era... E aí a Isabel vai tomar posse disso, e ela vai obedecer, porque o segredo da vitória está na obediência, amém? Então obedece mesmo sem entender, amém, irmão? Obedece, você não está entendendo que você está lá. Ei, Deus está trabalhando, Deus está gerando algo tremendo sobre a tua vida, e Ele terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Meu irmão, muitos se alegrarão no nascimento. Aquilo que está sendo gerado sobre a tua vida vai alegrar a vida de muitas pessoas. Não é algo qualquer não, meu irmão. Vai alegrar a vida de muitas pessoas. Você não está entendendo. Deus vai mudar a história da tua família. Deus vai mudar a história da tua geração. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Glória! Aleluia! Poderoso! E aí, será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aleluia, Deus. Aleluia. Maria vai visitar Isabel. Quando ela chega para visitar, o menino salta dentro da barriga dela. Dentro da barriga o menino já está dando glória. Isso é algo sobrenatural, irmão. Você está entendendo o que Deus está falando? É algo sobrenatural. Você já viu algum menino dando glória? Você vai começar a ver coisas sobrenaturais. Coisas sobrenaturais vão acontecer na tua vida. Coisas extraordinárias vão acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Parece que não há sinal. Você está que nem aquele moço de Elias, sobe. E aí, subiu lá 7 vezes. Na 7ª ele volta, dizendo: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias tinha discernimento e diz: ah, já entendi. Esse é o sinal que vem chuva de Deus aí, que vem bênção de Deus, que vem mover de Deus, que vem o sobrenatural de Deus. Coisas sobrenaturais. A seca vai cessar, a esterilidade vai acabar, porque Deus chegou a hora de te abençoar. Glória! Aleluia! Poderoso! E a Bíblia vai dizer: e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito de virtude de Elias, que é a ousadia, né? O espírito de virtude de Elias. Elias era um cara ousado, né? Eu tenho um pouco de Elias, João Batista. Eu tenho essa mistura toda aqui, Elias, João Batista, né? Engraçado que as pessoas que eu mais amo na Bíblia não são os caras que são que nem eu, assim, meio malucão, sabe? Não são. Eu gosto de José. Para mim, José é o cara mais... Próprio meus 2 filhos têm o nome de Efraim e Manassés. Mas eu gosto de Daniel. Todo cara agitado, ele admira pessoas calmas. E todo calmo admira o agitado, não é verdade? Você que é calminha, eu gosto de pregador assim, né? Ela é calminha, mas assim, glória a Deus, glória a Deus. É assim mesmo, a nossa natureza é assim mesmo. Então, ele vai dizer aqui, né? Irá diante dele o espírito de virtude de Elias, né? Para converter o coração dos pais aos filhos, e aos rebeldes à prudência dos justos. Essa é a palavra que foi liberada pelo profeta Malaquias 4:6. Quando os pais se converterem aos filhos, e os filhos se converterem aos pais, para que eu não venha com maldição sobre a terra. Aleluia. Preste atenção, irmão. A gente muitas vezes está entendendo o seguinte: uma coisa que a gente precisa entender: a bênção de Deus, ela está condicionada aos seus princípios. E os seus princípios são inegociáveis. Se obedece, vai ter vitória. Se não obedece, não vai ter. Se obedece, vai ter bênção. Se não obedece, vai ter maldição. Está na Bíblia. É você que escolhe. Agora, tudo está determinado porque está ligado sobre o princípio, não se negocia. Então ele vai dizer: olha, aqui está se cumprindo aquilo que o profeta Malaquias profetizou há 400 anos atrás. Ele está profetizando e dizendo que os pais se converterão aos filhos. Preste atenção, porque na realidade, por que os pais têm que se converter aos filhos? Porque na realidade, irmão, nós precisamos preparar uma geração que vai nos suceder e vai fazer a diferença. Lei fraca, povo fraco. Lei forte, povo forte. Está afrouxando a lei, vai fazer povo fraco. Se apertar a lei, vai fazer povo forte. Aleluia, Jesus. Então as coisas não mudam. Se você não fizer, é fácil, é só cumprir o dever. A questão é, Jesus está dizendo: fazer, pegar, estar e encher de água, lei, obedecer. O que Maria falou? Só obedece, meu irmão, obedece o que ele está falando, porque se obedecer vai dar certo, mas se não obedecer vai dar errado. Então obedece.
Então não adianta. A gente muitas vezes está querendo, sabe, querer ajudar. Não, Deus não está precisando da sua ajuda, não. Deus só quer que você obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. E aí eu vou, porque aquilo que está sendo gerado não é algo qualquer. E ele vai dizer, Elias, né, como é que é o coração dos velhos, ele vai dizer que o justo, né, com os filhos preparar ao Senhor um povo disposto. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois já sou velho e a minha mulher avançada de idade. E a gente muitas vezes está falando isso, sabe por que a gente está falando isso? A gente está dizendo, Senhor, eu não vou conseguir mais não, já passou muito tempo. Tem uma senhorinha lá na minha igreja, eu tenho feito tudo para ela se envolver na obra. A família toda é envolvida, ela já tem 85 anos, mas tem uma saúde de aço. Uma saúde, irmão. Bota muito garotão. Tem 85 anos, a mulher é um aço, a mulher. E eu falo para ela, minha irmã, você tinha que viver que nem Ana, aqui, ó, dentro da casa do Senhor. E tento devagarinho, persuadindo, com sabedoria, tentando trazer ela. Não, pastor, eu estou querendo morrer, já estou velho. Eu falei, não, nada, a senhora vai dar muito fruto ainda. E o neto dela congrega lá comigo, eu falei, o seu neto nem casou, a senhora ainda vai ver o filho do seu neto ainda, seu bisneto. Não, pastor, não vai dar tempo não, ele nem casou ainda. Eu falei, a senhora vai ver. E a senhora ainda vai ver o filho do filho dele, aí ela fica mais desesperada ainda. Eu falei, a senhora vai ver 120 anos. Eu falei, eu estou aqui, eu vou ver a senhora com 100 anos aqui dentro dessa igreja. E aí, mas por quê? Porque a gente tem tendência. Já passou meu tempo, já estou velho, isso é quando eu era novo, eu fazia quando não sei o quê. Isso na realidade é um argumento que a gente fica, irmãos, a Bíblia vai dizer, por que a Ana, ela teve o privilégio de ver o seu Salvador? Porque ela estava dentro do templo. Esse é o contexto. Por que ela foi, os olhos dela viram Jesus? Porque Jesus, quando foi apresentado no templo, ela estava lá. E ela não saía do templo, então não tinha como ir levar o menino para apresentar sem ela estar lá. Porque ela não saía de lá, irmão. Ela estava em oração, ela estava em jejum todo o tempo. Então muitas vezes a gente vai abandonando as coisas que não devem ser abandonadas. Abandonou o jejum? Não abandona não, volta para o jejum. Abandonou a oração? Volta para a oração. Abandonou a leitura? Volta para a leitura. Não. Ainda Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida. Ainda tem coisa. Aqui ele vai dizer, não, já sou velha, minha esposa já está... Não dá mais. Não, chegou a hora. A oração foi atendida, a oração foi ouvida. E chegou o momento de Deus cumprir. E preste atenção que ela vai dizer o quê? Que ela vai dizer exatamente isso. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio. O que é o opróbrio? Muitas vezes, irmãos, nós precisamos entender e viver sobre isso. Esse opróbrio, essa vergonha. Muitas vezes, essa semana eu estava falando, irmão, como eu profetizo bênção, como eu libero bênção sobre o povo da Advento Dois Irmãos, e falando, e profetizando, e a coisa está acontecendo, irmão. E é gente prosperando, é gente crescendo. Não, irmão, você não vai trabalhar mais para ninguém, você vai montar a sua empresa, o cara agora já virou empresário, e o outro tá não sei o quê, o outro tinha não sei o quê, está tudo crescendo, tudo prosperando, a renda só faz aumentar, crescer, avançar, as coisas vão acontecer. Aí eu falo assim, Jesus, todo mundo tem resposta. E eu? Eu tenho hora que eu penso assim, dá para profetizar para mim mesmo. Irmão, esse é o sentimento que a gente precisa jogar por terra. Porque, irmãos, essa é uma grande verdade. Se você está fazendo a obra do Senhor, Deus cuida do seu. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida da sua saúde. Deus cuida da sua provisão. Minha irmã aqui, a nossa irmãzinha veio testemunhar aqui, falou da provisão, né, do milagre, das portas que Deus abriu. Irmão, aí a gente fica retendo o milagre de Deus, fica resistindo o agir de Deus, por causa de quê? Porque a gente se priva de passar por certas situações. A gente se priva a ser contrariado. Essa mulher está sendo contrariada, essa mulher está sendo... Ela está falando que ela é mal vista. Porque esse opróbrio é que pessoas estão dizendo para ela assim, a mulher do sacerdote deve estar em pecado. Ele busca Deus, vai para todo mundo, cadê? Ela doida para ter um filho, nunca teve. Vai morrer velha sem ter filho. E está todo mundo julgando ela. E quem está julgando, meu irmão, deixa eu dizer para você, não é o mundo não, é quem está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja está dizendo que ele não vai olhar para você. Cadê teu marido?
não sai da cachaça, não adianta, tá vindo aí buscar aí, ó. Teus filhos continuam da draga, tá? Continua buscando, mas meu irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. A questão aqui, aceita o opróbrio, mas saiba que vai chegar uma hora que ele vai cessar. Aleluia. Aceita ele. Aceita a humilhação, aceita a vergonha. Aceita isso, porque, irmão, aí a gente vai esquecer o que diz lá em 1 Pedro 5, você diz que os humilhados serão exaltados, né? Os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados que serão exaltados, não é o exaltado que vai ser exaltado, não, é os humilhados, né? Então, não inverta a ordem. Não mude, porque isso faz toda a diferença. E a gente parece que esquece de coisas que está na própria Bíblia, a Bíblia mesmo fala. Então, quando a Bíblia fala que a esperança, né, adiada faz o coração adoecer, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Você pode estar vindo até se arrastando, irmão. Você pode estar vindo dizendo assim, parece não fazer mais sentido. Mas venha, continue, insista, persista. E passa para Deus colocar, cada dia encher o teu coração mais de gratidão para Ele. A gente canta o hino da água 370, né? 370, mais grato a ti, né? Mais grato a ti, mais humilhado. Né? Parece que a gente esqueceu, né? Mais humilhado, mais grato, mais humilhado, né? Faz de mim, Senhor. Então, meu irmão, peça a Deus para encher o teu coração de gratidão. Senhor, eu não sou merecedor disso que eu tenho. Porque isso faz a gente se reconhecer. Isso faz a gente se enxergar. Isso faz a gente ter humildade. Porque o que Deus quer de nós, porque que o salmista vai dizer no Salmo 51, vai dizer, um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor. Coração quebrantado e contrito é um coração que está ali. O próprio salmista no Salmo 73, ele vai dizer uma coisa que eu gosto muito, uma palavra que eu gosto muito, que o salmista, quando ele cai a ficha, que ele entra no santuário do Senhor e vê o fim dos ímpios, ele vai dizer uma coisa que é forte. Por quê? Porque ele vai reconhecer o seu estado. Ele vai dizer que picada dos rins se sentiu dali quando ele foi constrangido. Irmãos, Deus, ele não é o interesse de Deus nos constranger. Mas não tem outra maneira. Lamentações vai dizer, Lamentações 3:32, diz, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão, segundo a grandeza da sua misericórdia. Porque Deus não aflige nem entristece em bom grado aos filhos dos homens. Mas não tem outra maneira de Deus trabalhar na minha e na tua vida se não for te entristecendo. Davi falou no Salmo 119, antes de ser afligido, andava errado. No 69, no 71 ele vai dizer, foi bom ter sido afligido para que aprendesse teu estatuto. No 75 ele vai dizer, em tua fidelidade nos aflige. É verdade. Então, querido, é o processo. Vai querer anular o processo? Vai querer anular? Deus tem que tirar a arrogância. Deus tem que tirar a prepotência. Deus tem que tirar a autossuficiência. Deus tem que tirar de nós. Porque senão, quando a coisa acontecer, quando você entrar no carrão, não vai querer dar carona para ninguém. Porque vai achar que você vai sujar o carro, vai sujar o banco. Amém? E não é isso. Deus quer nos preparar, e Ele precisa nos talhar, Ele precisa permitir que a gente vá para a casa de Potifar, para limpar o chão, e vamos ser caluniados lá dentro, sim. E aí, você vai continuar preservando a sua integridade ao teu Deus? Vou. Vai para a cadeia para preservar a sua integridade? Vou. Não importa o que eu tenho que passar, o que eu tenho que sofrer, o que importa é que o plano de Deus se cumpra, a promessa de Deus se cumpra, os propósitos dele se realizem. Eu não estou aqui vivendo sobre os meus ideais, eu estou aqui para viver o plano de Deus. Meu irmão, a maior frustração que eu posso ter nessa vida é que se eu morrer sem ter cumprido o meu propósito com Deus. Isso é a maior frustração. Não sei se vai ser de cabeça para baixo, se vai ser de cabeça para cima, não sei como é que vai ser. Mas eu tenho que morrer pela causa de Cristo. Se eu não morrer, não faz sentido na minha vida, de ter vivido nessa vida aqui. Não faz sentido, é isso que está dentro do meu coração. Não faz sentido. Não faz sentido. Esse dia eu falei com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu estou pensando em morar lá na igreja. Ela, não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu vou orar a Deus para Ele colocar isso no teu coração. Porque eu estou sentindo que chegou o tempo de eu morar lá dentro daquela igreja.
porque eu vou ficar vivendo 24 horas dentro daquela comunidade, eu não vou sair dentro daquela comunidade, aí eu sei, a gente consegue fazer uma coisa mais. Aí presta atenção, mas eu não só lancei a sina para ela, ela já entrou em desespero, né? Se a gente já está cheio de problema, vai ficar lá e é 24 horas de problema. Eu falei, é assim mesmo que Jesus quer. A gente tem tendência a querer fugir, só que a gente precisa entender, irmão. Moisés ficou 40 anos lá no palácio, lá, aprendendo com os sábios, a ciência dos egípcios. Depois foi 40 anos para o pastoreio de Jetro, não é isso? E depois 40 anos no deserto. A vida de Moisés se resume em 3 etapas. 40 anos no deserto, 40 anos no pastoreio de Jetro, 40 anos. Agora presta atenção, a Bíblia vai dizer que ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, porque Deus tinha algo muito mais excelente para a vida dele. Você dá para entender que Deus tem muito mais excelente? É que na realidade a gente olha na hora da renúncia o que a gente está perdendo, mas a gente esquece o que a gente vai ganhar. Aleluia, Deus. O que a gente está perdendo é incomparável com o que a gente vai ganhar, meu irmão. Eu creio nisso. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer isso, nessa manhã para dizer isso para você. Não se compara, meu irmão. Você está abrindo mão do teu conforto. Pode se preparar que o que Deus tem para você é muito maior. Aleluia. Você está privando de certas coisas. Não se preocupe, tem muito mais. Glória a ti. Glória a Deus. Tu és fiel. Essa semana eu falei com meus filhos. Falei, meu filho, deixa eu dar uma coisa pra você. Papai podia andar de carro do ano e mamãe no salão toda semana. Só era dar comida ruim para vocês. Mas vocês comem do bom e do melhor. Eu não abro mão de dar o melhor para meus filhos. Acabou, irmão. Entendi que é o meu propósito, o meu processo, né? Vou dar o melhor para eles, dou o melhor para eles. O mais velho já está fazendo curso agora para ir militar. Até mesmo agora a gente estava esse ano. Ele ano passado fez a prova, não passou, né? Passou. Bateu na trave, mas não entrou. Aí, fazer o curso. Vamos procurar um curso para ele fazer, para estudar. Tudo caro, 500, 600, 700 reais. Falei, vamos orar que Jesus vai dar vitória. Começa a vir, começa a vai. Uma irmã lá da igreja. Tem a irmã dela congrega com um pastor que é dono do Falco. Falco aqui, o curso Falco. Aí, falou para a irmã dela. A irmã dela foi e falou com o pastor. O pastor falou, manda ele lá. Aí fui lá, eu e meu filho. Aí pensei, né? Eu pensei não. A gente pensa na incredulidade, mas quando entra a fé, a gente diz, já veio, já sei que vai ser assim. Chegamos lá no curso. O curso é isso, matrícula, taxa da Marcela. Mas o senhor não vai pagar nada, nem matrícula, nem curso, nem nada. Tem aqui a bolsa. Glória! Tu és fiel. Poderoso Deus. Poderoso. Você está trabalhando para Jesus? Fala para o irmão aí, Jesus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Você está trabalhando para ele, ele paga bem pago. Então, meu irmão, você pode estar se privando de muitas coisas. Mas eu falo, muitas vezes eu falo para minha esposa, eu falo assim para ela assim, né? Brincando com ela, muitas vezes a gente conversando, eu converso muito com a minha esposa, a gente senta para conversar muito. Muitas vezes eu acordo de manhã cedo, 5h30, 6 horas da manhã, a gente fica 1h30 conversando lá no sofá, a gente conversa muito. E a minha esposa, ela é uma pastora, irmão, não tem jeito, mulher é fera, é sinistra, mesmo eu fico impressionado com as atitudes dela. Ela tentou resistir o chamado, mas não teve jeito. A igreja toda chama ela de pastora, irmão. Ela não é consagrada pastora na igreja toda, pastor André. E ela fala, eu não sou pastora não, eu sou pastora assim, amém? Está correndo o chamado do Senhor. Então, irmão, aí eu conversando, batendo papo com ela, falando das coisas do reino de Deus. E é interessante porque a gente, na tendência nossa, é não querer ceder às coisas, não querer entrar nos mistérios que Deus quer fazer na nossa vida. E nós somos assim. A gente somos tendenciosos a querer fugir dos processos de Deus. Mas Deus tem os seus meios para trabalhar. Deus sabe criar situações. Aí ela muitas vezes falava assim, estou com a minha unha feia, meu cabelo está ficando branco, eu quero pintar e não tem dinheiro. Falei assim mesmo, meu filho, dá glória. Falei, dá glória, que esse é o preço do chamado.
Dá glória, meu filho. Não tem dinheiro para fazer unha, não tem dinheiro para fazer... Dá glória. Dá glória. Aí eu falo assim para ela, aí o que eu falo para ela? Pode ficar tranquilo. Vai chegar a hora. Eu vou comprar até o salão para você. Porque a gente precisa entender que tudo tem um tempo. Tudo tem um processo. Tudo tem uma... Então é isso que porque mais que a gente não entenda, mas isso... Porque não é algo qualquer que está sendo gerado. Você pode entender? Não é algo qualquer que está sendo gerado. O que está sendo gerado, o projeto, o plano, a chamada que Deus tem com a tua vida, não é algo qualquer, é algo grande. É algo que vai gerar um impacto. É algo que vai saquear o inferno e vai povoar o céu. Então, qual é o objetivo do diabo? Impedir que isso aconteça. Só que você precisa discernir que essa resistência dele, ela vai prevalecer até um tempo, mas vai chegar uma hora que vai ter que cair tudo por terra. Vai cair toda aquilo, meu irmão. Você pode se sentir, porque o sentimento de estar esquecido faz parte. O sentimento de se sentir abandonado, esquecido, não lembrado, faz parte. Mas ei, deixa eu dizer para você, os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Ele está vendo tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe da tua entrega. Ele sabe da tua dedicação. Ele sabe do teu zelo. Então, quando a Bíblia vai dizer aqui que assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, ela está dizendo o quê? Chegou a hora de eu cantar o hino da vitória. Aleluia, Deus. Chegou a hora. Vai chegar a hora de você cantar o hino da vitória. Aleluia, Deus. Você vai vir aqui e vai dar um testemunho. E eu quero já declarar que portas estão sendo abertas neste dia. Causa na justiça que estava esquecida. Deus está dizendo, eu estou movendo nesta manhã. Simplesmente porque você veio adorar. Então quando você adora, Ele trabalha. Enquanto você adora, Ele quebra decreto. Enquanto você adora, Ele muda a situação. E Ele vai te dar a vitória. Esse opróbrio vai se cessar. Glória. Poderoso. Poderoso. Eu imagino ela, meu irmão, depois de gerar o filho, indo para a igreja. Já uma senhora com um filho no colo. Ih, rapaz, Jesus fez mesmo, hein? Olha, aí vai ser um montão de invejoso vai ter que se revelar. Eu duvidava, mas Jesus é poderoso. Não tem problema. Não tem problema. Vai chegar a hora. Mas a gente não tem que se importar com quem que se levanta, com quem é empecilho, com quem, sabe, coloca resistência àquilo que Deus quer fazer, com quem não acredita na nossa visão, com quem não acredita no nosso chamado, com quem não acredita nas promessas que Deus fez na nossa vida. Os irmãos de José não acreditaram. Venderam ele, não é verdade, não é? Mas a Bíblia vai dizer, eu acho lindo quando os irmãos de José se encontram com José e ele vai dizer, ele vai se revelar para os seus irmãos. Eu acho isso magnífico, porque ele vai dizer, não, vós despertaste contra mim, mas Deus tornou em bênção. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O teu inimigo faz parte para que a bênção de Deus se cumpra na tua vida. Aleluia. Aquele que se levanta com a tua vida faz parte. É o processo, é os elementos, porque os irmãos de José se levantaram, venderam ele, mas aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele se cumpriu. José se tornou governador do Egito. A Bíblia vai dizer que ele só não era maior do que o rei, só o faraó, somente. Mas quem mandava era ele. E a Bíblia vai dizer que ele estava ali, não era simplesmente para salvar, mas o propósito de Deus com José era salvar a sua família. O propósito de Deus com a tua vida, e primeiro ele foi em torno da tua casa. A tua casa, está esquecendo da tua casa? Então, meu irmão, nessa manhã tome posse dessa palavra. Aleluia, Deus. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração. Olha, eu vou ser sincero para você, eu vim pregar essa mensagem com outro propósito, mas ela tomou outro rumo. Não sei por que Deus mudou o rumo da mensagem. Eu vim para trazer a palavra num outro propósito, eu vim para trazer falando de outra coisa, mas Deus falou assim, não, é esse que é esse. Aleluia.
Tu és fiel. Então, meu irmão, o teu opróbrio vai cessar. Eu creio, Jesus. Essa luta vai acabar. Eu creio. Você vai cantar o hino da vitória. Você vai dar o testemunho aqui. Ei, pode contar. É semana que vem já. Vai ter pessoas aqui que vão dizer: olha, eu quero contar uma vitória que aconteceu, que Deus abriu, que Deus fez. Recebi um telefonema, o advogado disse que a sentença nós ganhamos. Vai vir a vitória, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Como disse aqui, a tua oração foi atendida. Amém? Nessa noite eu quero dizer, eu não sou o anjo Gabriel não, mas sou o servo de Deus para dizer para você: a tua oração foi atendida. Vai vir resposta, vai vir milagre, as portas vão se abrir, algo vai acontecer, essa luta vai cessar, o teu opróbrio vai se acabar e você vai cantar o hino da vitória.